Oi, para você que está me assistindo, vamos de mais uma transformação de personagens. E se vocês gostam desse vídeo, gente, desse estilo de vídeo de transformando personagens, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E aqui na descrição do vídeo também vai estar o link do meu novo canal, que eu posto vídeo todos os dias lá também, tá bom? Então, o que eu pensei? Eu vou pegar, né, o personagem Luca. E aí eu pensei o que eu poderia fazer, e aí eu pensei em fazer na transformação do cabelo dele, mas sem ser por meio de luz indireta, aquelas técnicas mais fáceis que eu falei pra vocês, que eu já mostrei aqui no canal. E sim uma coisa mais estruturada, fazendo a base, tirando totalmente a coloração do cabelo. Então é um desafio pra mim, só que aí eu decidi fazer, até pra gente treinar, e aí eu vou falando pra vocês aqui algumas coisas que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi escolher o pincel. E o pincel que eu estou usando é o caneta digital. É o primeiro pincel. Ultimamente eu ando usando bastante ele. Então eu peguei o caneta digital para estar fazendo a base. Justamente porque tem algumas pontas, como vocês estão vendo aí. E o caneta digital, para mim, é o melhor, assim, nesse quesito de ponta, sabe? O caneta de feltro tem um acabamento muito bom, mas eu acho que não ia encaixar muito bem nesse estilo aqui que eu estou fazendo. E aí eu peguei um tom mais fechado, porque a minha intenção é deixar o Luca loiro. E aí eu comecei com uma base de cabelo, né, um pouco mais fechado, um escuro, pra gente ter essa base, porque eu acho que se eu pegasse uma cor mais clara, não ia dar o efeito final legal, quando eu for acrescentar luz e sombra. E aí a gente deixa para tons mais escuros que esse, mais claros que esse, para luz e sombra. Fui pintando, eu acho muito satisfatória essa parte, gente. Então, eu vou fazendo assim, muito de boa. E aí, eu vou tomando cuidado para não ultrapassar as próprias curvas do cabelo natural, já que a gente não tem a intenção aqui de tirar, mudar, né, modificar o cabelo dele na questão de estrutura e só na cor. Aqui, depois que eu fiz toda essa parte de contorno, eu aumento o pincel e venho fazendo o acabamento, já que esse primeiro pincel, se a gente deixar ele muito grande, ele tem as bordas esfumadas, tá vendo? Então, eu gosto de pegar ele pequenininho e ir fazendo as bordas e depois só vir preenchendo. Depois disso, eu deixei ali a camada invisível, tá vendo? Criei uma nova camada e em cima dessa nova camada, eu peguei um outro tom. Esse tom é um tom mais escuro, onde eu vou passar por dentro das partes aí que a gente tá vendo do cabelo dele, que são mais escuras. Como a gente já tem uma base de cabelo, eu não vejo por que fazer no olho, sabe? Então, a gente aproveita a base de cabelo que já tem pra gente fazer. E aí, não tem segredo, eu fui preenchendo aí todas essas partes mais escuras do cabelo dele, né? Que são as curvas e sombras do cabelo dele que já tem. E lembrando que esse pincel aqui, essa cor que eu tô escolhendo, eu peguei da própria paleta ali, da base, e aí eu puxei um pouco mais a cor para baixo, para vir um pouco mais escuro. E aí eu vou acrescentando, um processo mais cuidadoso, igual eu tô falando para vocês, porque o cabelo dele é meio 3D, o que me fez ficar com bastante dúvida, porque eu fiquei com receio de não ficar bom, sabe? Mas eu quis arriscar. Mas aqui, como o cabelo dele é 3D, né, um estilo puxado mais pro realismo, não é realismo, mas não é um desenho 2D, sabe? A gente tem um pouco mais de trabalho nesse quesito de estar formando as partes mais escuras. E aí eu acrescento na borda, igual vocês estão vendo, e aí na parte de cima eu vou acrescentando. Depois, nessa parte de curvatura, aqui você pode ver que no começo a gente vai fazendo bem devagarinho, com bastante cuidado. Depois, gente, a gente vai fazendo de uma forma mais livre. E aí eu gosto porque é mais rápido também. Então, fica aí a dica. Depois, nas partes mais grossas, eu deixei o pincel mais grosso, sabe? Pra gente ter até as espessuras iguais. E aí, depois, eu fui acrescentando. Nessa parte aqui do cabelo dele, eu fiquei com um pouco mais de dúvida, porque tinha muito mais sombra do que o outro lado. Mas, mesmo assim, eu deixei desse jeito. Depois eu pego um tom mais claro, crio uma nova camada e deixo as duas camadas anterior invisível. Para deixar invisível é só clicar ali no olho. Tem tipo a camada e aí no cantinho ali tem um olho, é só você clicar nele que ele vai ficar invisível a camada. E aí você vai para a camada de cima. Às vezes acontece
da gente deixar a camada invisível e tentar pintar na própria camada. E aí vai aparecer tipo uma notificação para você. Se aparecer essa notificação, é porque você está tentando fazer na mesma camada. Aí é só você ir para a camada, selecionar a camada de cima que não está invisível, tá? Eu falo isso para vocês porque eu vivo fazendo. E como eu vivo fazendo, né, vou avisar. E aí eu fiz essas duas camadas de cor clara, depois uma cor mais escura. Criei uma nova camada. E aí eu venho com esse tom um pouco mais escuro para fazer realmente essa parte mais escura do cabelo dele. Como era uma área maior, né, eu achei que seria interessante estar replicando. E aí eu vou passando o pincel um pouco maior, porque essas fendas mais escuras são um pouco mais grossas. E aí eu vou passando, aí tem essa parte do cabelo dele também que tem. E é a primeira vez que eu faço assim, eu tô testando bastante, treinando bastante. E, gente, cara, eu acho que eu tô gostando muito dos resultados, porque quando eu começo, não parece que vai dar certo, e no final fica muito bom, sabe? É tipo maquiagem, não desiste no meio, porque às vezes o final surpreende a gente. Depois eu venho com a camada, ligo todas as camadas e venho com o blush de desfoque, pelo menos na parte mais escura do cabelo dele, só a parte mais escura. Por isso que a gente fez cada um numa camada diferente, tá? E depois disso a gente pega a base do cabelo loiro dele, pinta toda essa parte da sobrancelha. Faço isso do outro lado também, depois eu venho com um tom mais escuro, trazendo uns fios pra gente trazer esse tom um pouco mais de realismo. Não chega a ser realismo, mas acho que vocês entenderam, sabe? Aí a gente pega um pincel, a gente pega um pincel bem fino e vai fazendo aí fios aleatórios, mas para quando a gente for ligar a camada de baixo, que é a base que a gente fez, vai dar um tom a mais, sabe? Vocês vão ver. E aí a gente vai acrescentando e vai seguindo também os movimentos do pelo, tá? Porque tem uma parte que é mais para cima, tem outras partes que é mais deitada. E aí eu vou fazendo. Eu não uso como referência, não. Você pode ver que de uma sobrancelha para outra os pelos estão bem aleatórios. Depois eu liguei a camada. E aí eu vim com a ideia de fazer algo mais monocromático. Então eu criei uma nova camada, coloquei luz indireta e clareei o olho do Luca. Para ficar bem mais clarinho, eu vou e acrescento tipo uma cor, um adicionar. Crio uma nova camada e ponho adicionar e depois desfoco para ter essa luz. Depois disso, como eu falei pra vocês que eu queria uma coisa mais monocromática, do nada veio essa. Eu pintei a roupa dele também de clarinho e eu vou mostrar pra vocês agora o resultado final. E o resultado final foi esse aqui que vocês estão vendo. Gente, eu gostei muito do cabelo. O Luca aí loiro. Se vocês gostaram, fala aqui pra mim. Deixa sugestões de vídeos que me ajuda bastante. Esse, inclusive, foi um comentário onde a pessoa pediu pra mim mudar a cor de cabelo de um personagem e eu escolhi o Luca. Então, deixa sugestões que eu tô sempre vendo e fazendo vídeos, tá bom? Link na descrição do meu novo canal e até o próximo vídeo.